No coração de Roma, existe um mundo à parte, envolto em mistério e tradição. Um microcosmo de poder, fé e mistério, onde cada detalhe tem um significado profundo. O Vaticano, menor estado independente do mundo, atrai milhões de visitantes anualmente, vindos de todos os continentes. Suas grandiosas basílicas, museus e jardins escondem histórias milenares e segredos fascinantes. Mas, por trás da beleza e da pompa, sussurram segredos antigos e intrigantes. Segredos que intrigam historiadores, teólogos e amantes de mistérios de todas as partes do mundo. Vamos juntos desvendar alguns deles e explorar o desconhecido? O Vaticano, além de sede da Igreja Católica, é um cofre de segredos e histórias ocultas. Seus muros guardam documentos, obras de arte e relíquias de valor incalculável, protegidos por séculos. A história do Vaticano se mistura com a própria história da civilização ocidental, influenciando gerações. É um lugar onde a fé se choca com o poder, e onde a verdade, muitas vezes, se esconde nas sombras do tempo. A história do Vaticano remonta ao século I, com o martírio de São Pedro, o primeiro Papa. Pedro, um dos 12 apóstolos de Jesus, tornou-se uma figura central para a fé cristã, sendo considerado o alicerce da Igreja. Sua trajetória, marcada por coragem, fé e sacrifício, inspirou gerações de fiéis ao longo dos séculos. A tradição conta que Pedro, mesmo diante da perseguição e do perigo, nunca renunciou à sua missão, tornando-se símbolo de perseverança e entrega total à causa cristã. Segundo a tradição, Pedro foi crucificado de cabeça para baixo, no local onde hoje se ergue a majestosa Basílica de São Pedro. Este local, considerado sagrado, tornou-se um dos pontos mais importantes para o cristianismo, atraindo peregrinos de todo o mundo. A Basílica, com sua arquitetura imponente e riqueza artística, é um testemunho da devoção e da história que ali se desenrolou. Cada detalhe, desde os mosaicos até as esculturas, carrega séculos de fé e dedicação, tornando o espaço não apenas um monumento, mas um verdadeiro santuário de espiritualidade e arte. A partir do século IV, com o imperador Constantino, o cristianismo se tornou a religião oficial de Roma. Constantino não apenas legalizou a fé cristã, mas também promoveu a construção de igrejas e fortaleceu a influência da Igreja em todo o Império Romano. Esse momento marcou uma virada decisiva para a história do Vaticano e do cristianismo. Sob sua liderança, a Igreja ganhou liberdade para se expandir e consolidar suas tradições, lançando as bases para o desenvolvimento de uma instituição que moldaria o destino da Europa e do mundo ocidental. A Basílica de São Pedro foi construída no local do túmulo do apóstolo, tornando-se um centro de peregrinação e espiritualidade. Milhares de pessoas visitam o local todos os anos, buscando inspiração, consolo e renovação de sua fé. O túmulo de Pedro permanece como símbolo da continuidade da Igreja ao longo dos séculos. Para muitos, estar diante desse local é uma experiência de profunda emoção, conectando o presente com as origens do cristianismo e reforçando a importância da tradição e da memória coletiva. Ao longo dos séculos, o poder temporal dos papas cresceu, transformando o papado em uma das instituições mais influentes da Europa medieval. Os papas não eram apenas líderes espirituais, mas também figuras políticas, mediando conflitos e influenciando reis e imperadores. O papado tornou-se um centro de decisões importantes, capaz de determinar o rumo de nações inteiras, e sua autoridade era respeitada e temida em todo o continente. Os estados pontifícios, territórios controlados pelo papado, se expandiram pela Itália, abrangendo diversas cidades e regiões. Essa expansão consolidou o poder da Igreja, tornando o Papa um dos principais governantes da Península Italiana durante muitos séculos. Os estados pontifícios eram administrados com rigor e possuíam uma estrutura própria, com exércitos, leis e diplomacia.
demonstrando a complexidade e a força do governo papal na época. Mas no século XIX, o movimento de unificação italiana anexou os estados pontifícios, encerrando o domínio territorial do papado sobre grande parte da Itália. Esse processo, conhecido como o Risorgimento, transformou profundamente o cenário político e religioso do país. A perda dos territórios papais foi um momento de grande tensão, marcando o fim de uma era e o início de uma nova relação entre Igreja e Estado na Itália. O Papa Pio IX se recusou a reconhecer o novo reino da Itália, declarando-se prisioneiro no Vaticano. Durante décadas, o Papa permaneceu isolado, em protesto contra a perda dos territórios papais, e o Vaticano tornou-se um símbolo de resistência e autonomia diante das mudanças políticas. Esse período ficou conhecido como a Questão Romana e marcou uma fase de incerteza, mas também de afirmação da identidade e da missão espiritual da Igreja. Somente em 1929, com a assinatura do Tratado de Latrão, o Vaticano conquistou sua independência. O acordo firmado entre a Santa Sé e o governo italiano pôs fim a décadas de conflito e estabeleceu as bases para a existência do Vaticano como um Estado soberano. O tratado foi resultado de longas negociações e representou um marco histórico, reconhecendo oficialmente a autoridade do Papa e a singularidade do Vaticano no cenário internacional. O tratado reconheceu a soberania do Estado do Vaticano e garantiu sua neutralidade em conflitos internacionais. Desde então, o Vaticano passou a desempenhar um papel diplomático importante, promovendo o diálogo e a paz entre as nações. Sua atuação vai além das fronteiras religiosas, envolvendo-se em questões humanitárias, sociais e políticas, sempre buscando a conciliação e o entendimento entre os povos. Assim, a pequena cidade-estado no coração de Roma se tornou um símbolo da independência da Igreja Católica, preservando sua tradição, espiritualidade e influência global até os dias de hoje. O Vaticano permanece como um centro de fé, cultura e história, atraindo milhões de visitantes e fiéis de todas as partes do mundo. Sua presença é sentida não apenas no âmbito religioso, mas também na arte, na diplomacia e na defesa dos valores universais, mantendo viva uma herança sagrada que atravessa os séculos. Poucos lugares no mundo evocam tanto mistério quanto os arquivos secretos do Vaticano. Situados no coração da cidade do Vaticano, esses arquivos são envoltos em lendas, histórias e um fascínio quase mítico. Por séculos, estudiosos, curiosos e até mesmo conspiracionistas tentam desvendar o que se esconde por trás de seus portões imponentes. O próprio Vaticano, com sua aura de poder e tradição, contribui para o clima de segredo e reverência que cerca esses arquivos lendários. O nome, por si só, já instiga a imaginação. Secreto sugere algo proibido, oculto dos olhos do mundo, guardado a 7 chaves por razões desconhecidas. Não é de se admirar que tantas teorias tenham surgido ao longo dos anos, alimentando a curiosidade de quem busca respostas para os grandes enigmas da humanidade. Mas o que realmente se esconde nessas prateleiras centenárias? São apenas registros administrativos ou há algo mais profundo, capaz de mudar nossa compreensão da história? O silêncio dos corredores, o cheiro de papel antigo e a penumbra reforçam a sensação de que ali repousam segredos que ultrapassam gerações. A verdade é que o termo secreto não se refere a algo deliberadamente oculto, mas sim a privado. Em latim, secretum significa particular, pessoal, e não necessariamente misterioso. Ainda assim, a escolha das palavras contribuiu para a fama enigmática do local, confundindo o público e até mesmo estudiosos. São os arquivos pessoais do Papa, acumulados ao longo de séculos. Cada pontífice deixa sua marca, registrando decisões, correspondências e acontecimentos que moldaram a Igreja e o mundo. Esses registros são testemunhos vivos de debates, conflitos
e transformações que atravessaram a história da humanidade. Estima-se que os arquivos secretos contenham mais de 80 quilômetros de documentos, alguns datando do século VIII. Imagine corredores intermináveis, repletos de manuscritos, cartas, mapas e registros que testemunharam grandes eventos da humanidade. Cada caixa, cada envelope, pode conter uma peça fundamental para entender o passado. Entre os tesouros guardados ali estão relíquias históricas de valor incalculável, como a Bula Papal de 1534 que anulou o casamento de Henrique VIII e Catarina de Aragão, um documento que mudou o rumo da monarquia inglesa e da Igreja. Esse episódio foi um divisor de águas, desencadeando a reforma anglicana e alterando para sempre o curso da história europeia. E cartas de Galileu Galilei retratando suas descobertas científicas, revelando o diálogo entre ciência e fé em uma época de grandes transformações. Esses documentos mostram como o Vaticano esteve no centro de debates que moldaram o pensamento ocidental. O acesso aos arquivos é restrito a estudiosos credenciados, que precisam justificar seus projetos de pesquisa e seguir regras rigorosas de consulta. O processo de aprovação é criterioso, garantindo que apenas pesquisas sérias e fundamentadas possam acessar esse patrimônio. Apenas uma pequena parte do acervo está disponível para consulta, cuidadosamente selecionada para proteger documentos frágeis e informações sensíveis. O restante permanece guardado, longe dos olhos do público, aumentando ainda mais o fascínio e o mistério. Essa aura de mistério em torno dos arquivos secretos alimenta teorias da conspiração e especulações sobre o que a Igreja Católica estaria escondendo. Muitos acreditam que ali repousam segredos capazes de abalar os alicerces da fé e da história. O imaginário popular é fértil, e cada restrição só faz crescer as dúvidas. Seriam documentos que comprovam a existência de alienígenas? Ou registros de contatos com civilizações desconhecidas? As possibilidades parecem infinitas quando se trata do desconhecido. Ou segredos sobre Jesus e seus descendentes? Talvez textos apócrifos, evangelhos perdidos ou relatos que desafiem as narrativas oficiais. O desejo de encontrar respostas para perguntas milenares move pesquisadores e sonhadores. Enquanto o acesso permanecer restrito, essas perguntas continuarão a pairar no ar, alimentando a imaginação de todos que sonham em desvendar os tesouros e tabus do Vaticano. O mistério persiste, e talvez seja justamente esse véu de segredo que torne os arquivos secretos do Vaticano um dos lugares mais fascinantes do planeta. O Vaticano, com sua aura de mistério, poder e tradição, sempre foi um terreno fértil para teorias da conspiração e histórias que desafiam a lógica. Entre seus muros se escondem séculos de segredos, documentos antigos e relíquias que alimentam a imaginação de curiosos ao redor do mundo. O próprio ambiente do Vaticano, com suas salas secretas, corredores silenciosos e arquitetura imponente, contribui para a atmosfera de enigma que o cerca. Não é de se admirar que tantas pessoas se perguntem o que realmente se esconde por trás de suas portas fechadas. Uma das mais intrigantes dessas teorias é a suposta ligação da Igreja Católica com a vida extraterrestre. Para alguns, o Vaticano não seria apenas o centro espiritual do catolicismo, mas também um guardião de informações sobre seres de outros planetas. A ideia de que o Vaticano poderia estar envolvido em um segredo tão grandioso desperta debates acalorados e desperta a curiosidade de ufólogos, historiadores e até mesmo de religiosos. Essas teorias se baseiam em interpretações alternativas de textos bíblicos, em afrescos antigos que mostram objetos misteriosos nos céus, e até mesmo em supostas declarações de figuras importantes do Vaticano ao longo da história. Alguns estudiosos apontam para manuscritos antigos e símbolos enigmáticos presentes em obras de arte sacra,
como possíveis indícios de contatos com seres de outros mundos. Há quem analise minuciosamente cada detalhe de pinturas e esculturas, buscando pistas ocultas que possam revelar uma verdade escondida há séculos. Há quem acredite que o Vaticano possui provas concretas de contato com alienígenas, cuidadosamente guardadas em cofres e arquivos secretos, longe dos olhos do público. Segundo essas teorias, a Igreja manteria essas informações em sigilo absoluto para evitar o pânico global e proteger a fé dos fiéis. O mistério em torno dos arquivos secretos do Vaticano só aumenta as especulações, já que pouquíssimas pessoas têm acesso a esses documentos e relíquias. Outros vão ainda mais longe e especulam que o próprio Jesus Cristo poderia ter sido um ser extraterrestre, enviado à Terra em uma missão divina para guiar a humanidade. Essa ideia, embora polêmica, aparece em discussões e fóruns sobre ufologia e religião, misturando fé, ciência e mistério. Para alguns, certos relatos bíblicos de milagres e aparições poderiam ser interpretados como manifestações de tecnologia avançada, incompreendida pelos povos antigos. A comunidade científica, naturalmente, se mantém cética em relação a essas teorias. Pesquisadores e astrônomos do Vaticano, como os do Observatório Vaticano, dedicam-se ao estudo do universo, mas afirmam que não há qualquer evidência concreta de visitas extraterrestres à Terra, muito menos de envolvimento direto da Igreja com seres de outros planetas. Para eles, a busca por vida fora da Terra é feita com rigor científico, baseada em dados e observações, e não em especulações. Apesar da ausência de provas, as teorias sobre alienígenas no Vaticano continuam a fascinar e alimentar a imaginação de pessoas de todas as idades e culturas. O mistério, aliado à grandiosidade do Vaticano, cria um cenário perfeito para especulações e histórias fantásticas. O turismo no Vaticano, inclusive, é marcado por visitantes que buscam não apenas arte e espiritualidade, mas também respostas para perguntas que parecem não ter fim. Afinal, a possibilidade de que não estejamos sozinhos no universo é uma questão que intriga a humanidade há séculos. O fascínio pelo desconhecido, pelo que pode existir além das estrelas, é algo que une crentes, céticos e sonhadores. A busca por respostas sobre a existência de vida fora da Terra é, em muitos aspectos, uma busca por entender nosso próprio lugar no cosmos. E o que poderia ser mais intrigante do que imaginar que o Vaticano, guardião de segredos milenares e palco de tantos mistérios, talvez saiba mais do que revela ao mundo? O segredo, afinal, é parte do seu próprio fascínio. Enquanto não houver respostas definitivas, o mistério permanece vivo, alimentando teorias, debates e a eterna curiosidade humana.